Olá, seja bem-vindo ao Fator XCast, o podcast que traz o fator X de cada profissão. Quero agradecer ao Consórcio Remasa, com 58 anos de mercado. O Consórcio Remasa oferece planos para imóveis e veículos com créditos de até R$600 mil e prazos de pagamentos de até 240 meses. Dá uma entrada lá no Instagram deles, @consórcio_remasa_oficial. É simplesmente surreal. Mas hoje o Fator X traz uma convidada especial. Ela prova que depois dos 30, depois dos 40, é possível ter o corpo e a autoestima dos sonhos. Criadora do protocolo Mulher Fit e inspiração para milhares de mulheres, seja bem-vinda, Jéssica Monteiro. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Sinta-se em casa, a conversa vai ser muito boa, tenho certeza, e eu tenho certeza que você tem dicas aí maravilhosas, principalmente para as mulheres. Mas eu queria saber da sua história, Jéssica. Desde pequenininha você gosta do esporte, já queria trabalhar nessa área? Desde pequena, pode falar que é meme, que é, né, a piada. Sim. Eu jogava basquete na escola. Não, Jéssica, não é possível. Eu tenho 1,56 m. Não é possível. E sempre gostei. E ainda tinha um receio, né, de fazer educação física. Até queria fazer ginástica artística. Minha mãe não deixou porque não, vai crescer, né, vai ficar pequenininha. Sim. Enfim, mas eu tava sempre envolvida com esportes. Legal. E aí... vou fazer educação física. Falei, acho que não, vou fazer administração primeiro. Sim. Mas depois famosa faculdade de quem não sabe o que vai fazer. Apesar que a administração você usa para tudo, então dá para você ir para várias áreas. Sim, né? Com certeza. Mas desde criança já estava ali sempre envolvida em esporte. A Jéssica falou muito bem, a minha mãe é baixinha, minha mãe tem 1,50 m e ela amava tanto basquete quanto o vôlei. Aí ela falou que só não virou profissional porque machucou o joelho. Falei, isso aí é papo de homem falando que não virou jogador por causa do joelho. Sim. Mas ela amava também, né? Porque é mais difícil, né? Normalmente pequenininho é mais os meninos que gostam do futebol e tal. As meninas, uma ou outra que acaba gostando do esporte, né? Geralmente a menina é mais inserida no balé, na ginástica artística. E balé eu nunca quis fazer. Olha. Fui fazer outro tipo de esporte coletivo. Até o handball eu gostava, mas eu era muito pequenininha, então acabava me machucando muito. Futebol, uma negação. Vôlei, mais ou menos. Sim. E o basquete eu me dava bem. Aí, quando eu tava com mais ou menos 12 anos, 13, eu fui pra capoeira. Que legal. Eu gosto bastante. É uma arte marcial, né? Entre aspas. Sim. Não tem muito contato e é muito divertido. Então, dança também. Sempre estive aí em várias modalidades. E isso já é um preconceito que a gente tem que quebrar aqui, porque quando a gente fala de treino, de exercício físico, as pessoas já ligam à musculação. Mas existem vários esportes, várias modalidades que a pessoa pode fazer para movimentar o corpo, porque às vezes a pessoa não gosta ali do treino específico, né? Aí tem ali a dança, tem ali um esporte que a pessoa consegue ter uma movimentação ali, algo para pelo menos não ficar parada, né, Jéssica? Exatamente. Eu acredito que o mais importante seja não ser sedentário. Escolhe a modalidade que você gosta, embora a musculação ela seja a base para tudo. Eu sou apaixonado. Eu posso falar aqui que eu treino já há 12 anos e sempre gostei. Acho que é o que a Jéssica falou, é a base para tudo e até para realmente saúde, né? Mas eu queria saber, Jéssica, aí você foi fazer administração e falou, não, acho que minha paixão tá lá no esporte mesmo. Exatamente. Na época eu já trabalhava, comecei a trabalhar em escola de inglês, era secretária. E aí eu não me via naquele ambiente de escritório. Foi aí que eu escolhi uma das áreas da saúde que era o que eu mais gostava. Sim. A paixão mesmo era a medicina, mas eu imaginava que eu ia ter que fazer muitos anos de cursinho, então eu não queria esperar. E aí fui para a área de esporte, que é a que traz mais movimento. Até pensei na fisioterapia também, mas achava muito mais parado, por isso que eu escolhi a educação física. Legal. Aí você se formou em administração? Não, só fiz um semestre. Tá. E aí que logo bom, já né? mudei, sim. Que bom, que senão eu teria estudado ali. Aí você se formou em educação física. Exatamente. Na faculdade, você já sabia a área que você queria atuar? Porque são várias áreas, né? São muitas. Dá pra gente trabalhar... Eu comecei trabalhando na Prefeitura de Embu das Artes, trabalhava na área de saúde, em postos de saúde com hipertensos e diabéticos. Esse foi meu primeiro estágio. Sim. Depois eu fui para a área de natação, trabalhei com terceira idade, trabalhei com ginástica laboral. Então tem uma opção, assim, são muitas opções dentro da área, mas eu me encontrei mesmo dentro da musculação. Porque o pessoal tem esse preconceito, né? Falar, vai fazer educação física, vai dar aula em escola, que é simplesmente pegar uma bola e deixar o pessoal jogar, e não é assim, né? Pelo contrário. Tem toda uma questão física. Eu acho que a educação física, ela é fundamental
fundamental, o exercício físico ele é fundamental, acho que é um dos pilares quando a gente fala de saúde, e saúde é essencial para tudo, né? Exatamente. Mas que legal, então você estagiou em alguns locais, trabalhou em alguns locais diferentes, né? Sim. Ginástica laboral, por exemplo, é algo sensacional, que é exercício físico dentro da empresa, né? Normalmente a pessoa fica lá 8 horas, às vezes fica sentada numa mesma posição, e para a empresa, se ele tiver ali um problema físico, um problema de coluna, é um tempo dele parado e perde performance. Exatamente. Né? Então, às vezes 5 minutos que você para durante o trabalho, você já ganha muita saúde e evita muitos afastamentos, muitas lesões, tanto nas questões psicológicas, quanto nas questões físicas mesmo, de repetição, de pessoal que fica no escritório, ou digitando o dia todo, sempre tem tendinites, então a gente consegue evitar. Você falou de algo muito legal aí, que é a parte psicológica, né? A gente vai entrar nesse tema um pouco mais para frente, mas devido à pandemia, o mundo do jeito que está hoje, ansiedade, você acha que o exercício físico ele ajuda muito nesse processo? As pessoas que estão hoje com a cabeça cheia, com muito estresse, com muita ansiedade, o exercício físico ele pode ajudar? Sem dúvida. Comprovado cientificamente, inclusive, que é uma parte coadjuvante dos tratamentos, provavelmente de tratamento, de prevenção, de questões emocionais, sim. Eu brinco sempre. Não é terapia, mas é terapêutico. Isso, sensacional. eu falo isso no meu treino, né? Porque às vezes você se estressa, né? Pega um trânsito e fala, não, vou descontar meu estresse lá no treino. Então, realmente, não é terapia, mas é terapêutico. E eu já vi muitas pessoas, assim, com quadros de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que vão para o exercício físico e tem uma melhora, assim, absurda. Inclusive os médicos indicam, né? A primeira coisa, exercício físico. E aí entra naquela questão, talvez não é uma academia, mas começa com uma caminhada, daqui a pouco uma musculação, um esporte em específico, para gerar ali hormônios que vão ajudar nesse tratamento, né? Exatamente. Que infelizmente tem uma parcela da sociedade que não gosta, que não quer fazer exercício físico e acaba se tornando sedentário. Aí fica propensa a diversas doenças, né? Sim. Então aí entra a questão da autoestima. Eu sei que você gosta muito dessa parte. O seu trabalho é muito com mulheres. Sim. E a mulher ela tem que estar com a autoestima alta para ela conseguir ter performance no trabalho, performance dentro de casa, ter uma vitalidade muito boa, né? E esse trabalho que você faz com as mulheres, você vê que realmente faz a diferença nessa parte da autoestima? 100%. Muitas mulheres melhoram o relacionamento com o parceiro ou com a parceira. Elas têm uma maior autoestima no trabalho, em se posicionar, em ir para uma reunião, porque ela está se sentindo bem com ela, com o que ela vê no espelho. Então, ela coloca uma roupa, ela se sente mais confiante, ela se sente mais bonita. Então, começa do que ela vê e depois os relacionamentos. Sim. E essa parte, Jéssica, hoje com as redes sociais existem muitas coisas positivas e muitas coisas negativas. Uma das coisas negativas que eu acho é a comparação. Porque as pessoas hoje têm acesso à vida de uma atleta e ela quer se basear naquela vida de atleta, que ela tem horário para se alimentar, tem ali uma nutricionista, um médico, treina 2 vezes no dia, às vezes, faz o cardio 2, 3, e ela quer ter aquele corpo. Mas é um corpo de atleta, né? Fora outras coisas, às vezes um filtro, né? Um Photoshop ali. E a pessoa ela se frustra. Então ela entra na academia com uma ideia de que ela vai emagrecer 8 quilos no primeiro mês, já vai ter aquele corpo dos sonhos no primeiro mês, e a gente sabe que não é dessa forma. Como que você lida nessa conversa com a sua aluna para explicar que tudo é um processo e tem coisas que não são tão reais, né, nas redes sociais? Eu começo a conversa exatamente nessa questão da comparação. Legal. Que você tem que comparar com quem você é hoje. Não dá pra gente comparar com uma influenciadora que vive da imagem dela, que tem uma rede de apoio, que tem profissionais acompanhando e dando estrutura pra ela o tempo todo. Eu brinco com as minhas alunas, nós somos meras normais, né? Eu também não vivo da minha imagem física. Então, a gente precisa entender que a gente tem casa, filho, trabalho, problemas, pega trânsito. Então, você precisa olhar para quem você é hoje e aí sim você comparar daqui 1 mês, daqui 2 meses. Então, alinhar a expectativa com a realidade. E, principalmente, as mulheres que estão acima dos 30. 30, 35, 40, que aí cada corpo é de um jeito, né? De um metabolismo é diferente. Mas, no geral, o nosso corpo já começa a funcionar de uma forma diferente. Então, não dá pra gente se comparar, inclusive, com quem nós já fomos há 10 anos atrás. Tem alunas que chegam... mas eu era só parar de jantar que eu já perdi a peso.
peso, mas hoje não é mais. Você já passou essa fase. Você não é mais essa mulher. Você é uma mulher hoje de tantos anos, já teve filho. Enfim, cada um tem uma história, né? Tem questões. Então, é isso que a gente precisa ter na cabeça. Expectativa, realidade. Que aí a frustração, ela tende a ser menor. Não, realmente tem que tomar cuidado, porque a gente, às vezes a gente vê até atleta, né, no caso do fisiculturismo, aquele corpo de apresentação, nenhum atleta tem, ele tem naquela hora, ele tá ali sem ingerir água, ele tá ali, ele saiu do palco, dali 2 horas o corpo já vai transformar, e principalmente mulher, né, Jéssica? A mulher tem os períodos hormonais, então às vezes está ali num período, tem a questão do estresse, e é o que a gente fala, a mulher brasileira, ela sofre um pouquinho mais, que aí às vezes a mulher tem que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar de casa, tudo mais. Aí ela chega lá, vê os stories da Virgínia e fala, não, eu quero o corpo da Virgínia. E às vezes é um procedimento cirúrgico, às vezes não foi de um treino. Então é muito legal essa parte de conversar sobre expectativa. E eu até brinco com amigos que são personagens também, que o personal ele tem muita questão de psicólogo mesmo, né? Psicologia. Porque às vezes você tem que chegar, você tem que conversar com o seu aluno, com a sua aluna, porque não tá num dia legal, às vezes tá estressada, e você faz esse papel de psicóloga também, né, Jéssica? Com certeza. Eu sempre brinquei com as minhas alunas, você contrata o personal e ganha o terapeuta. Por isso que hoje eu tô estudando psicanálise, inclusive, para conseguir dar mais suporte ainda para as alunas, para elas. Tudo tem a ver com comportamento, né? Sim. E a partir do momento que você tem uma decisão, eu quero emagrecer, por exemplo, não é só decidir. Você vai precisar mudar o comportamento e isso envolve questões emocionais que podem ser atuais ou pode estar relacionado ao passado que vão começar a te travar. Então, você vai tentar fazer 3, 4 refeições por dia e não vai conseguir, porque às vezes tem questões enraizadas lá de trás. Então... E aí, quando você fala de saúde mental, né? O personal, ele lida com isso também. Com as frustrações, com as expectativas. E em treinar aquele corpo para que ele fique cada vez melhor, físico e mentalmente também. E curtir esse processo, né? Foi o que você falou. Às vezes a pessoa ela entra com uma expectativa de ter o corpo dos sonhos em um mês e é uma coisa impossível, né? Sim. E eu brinco muito com a minha mãe, né? Minha mãe, ela vira e mexe, faz as dietas, aí volta, aquela coisa. Aí ela entrou num modo foco agora, com nutricionista, personal. Legal. Aí ela 1 mês, eu falei, nossa, eu só perdi, acho que foram 2 quilos. Eu falei, mãe, não foram 2 quilos. Aí aqui entra também que você ganhou músculo e tudo mais. Você vai sentir diferença na roupa, que é nas medidas, você olhar no espelho, porque a balança, ela não sabe o que é gordura, o que é água, o que é músculo. Então tem que tomar certo cuidado e curtir essa evolução, né? Às vezes, quando a gente pega uma pessoa de mais de idade, a gente não fala nem só da parte estética, mas às vezes conseguir levantar do sofá sem dor, subir uma escada, às vezes sem dor. Eu acho que essa questão do fortalecimento também é muito legal, né, Jéssica? Sim, postura, redução de dor nas costas, disposição, melhora do sono, melhora do humor. Sim. São muitos pontos pra gente analisar, a não ser a balança, mas a mulher quer que a balança diminua, não tem jeito. Aí que vem uma avaliação física mais detalhada, pra ela entender, gordura, 1 quilo de gordura é assim, e 1 quilo de músculo é isso aqui. Então, você na balança não mudou tanto, mas olha a circunferência como que tá. Aí elas começam a ter mais consciência. Aí é um trabalho nosso de explicar. Já diminuiu do 40 pro 38, aí essa é a melhor parte. Quantos furos ali no cinto, né? E por aí vai. E como que você lida, Jéssica? Porque eu sei que é uma coisa que tá ali andando lado a lado, com a parte da alimentação. Porque a parte da alimentação eu acho que é tão fundamental quanto o treino, porque eu até falo, para mim o treino é a coisa mais fácil, para mim é muito prazeroso, 1 horinha. Para mim a parte difícil é a alimentação, que é o dia todo. Então, as escolhas que você faz no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, afetam diretamente o seu corpo e até o seu treino, né? Sim. Ali é quando a gente fala de performance. Então, você consegue aconselhar, você consegue puxar a orelha das suas alunas, como que funciona? A gente orienta, né? O personal, ele orienta. Então, para dar um suporte maior, eu tenho uma nutricionista no time. Então, eu converso com as alunas sobre algumas substituições possíveis. Né? Muitas têm problema, por exemplo, de ficar beliscando o dia todo. Eu não consigo não beliscar. Então, eu falo, se você não tem, você não come. Seja no escritório, na sua gaveta ou na sua casa. Mas aí a nutricionista, ela vem para
para dar estratégia mesmo, sabe? Sim, Então, eu dou mais uma dica, mais Sim. possibilidades. Sim. E a nutricionista vem com a parte mais específica mesmo. Sim. E a gente se completa, Sim, né? Vamos sim, dizer tem que ser, assim. tem que ser. Mas eu acho que o nutricionista, ele tá mais embasado nessa parte mesmo de quantidades, Sim. de olhar para aquela mulher e falar assim, olha, eu acho que aqui a gente tá... a gente pode fazer um ajuste, você tá comendo açúcar, então vamos trocar por um leite condensado que tem menos calorias, enfim, uma estratégia mais efetiva. Porque assim, o único modo que eu conheço de emagrecer é o déficit calórico. Sim. Eu acho que é o único jeito comprovado cientificamente. Sim. E a questão do treino entra nisso, porque você vai aumentar ali o gasto calórico, só que vai aumentar a fome também e tudo mais, e não vai adiantar nada se a pessoa queimar 2.000 calorias no dia, né? Vamos supor, e se alimentar com 2.500, a pessoa vai ter ganho de peso. Sim. Então acho que anda muito, muito próximo, e até na questão da performance, né? O que comer antes do treino, que às vezes chega lá com o intestino cheio e vai perder totalmente a performance, Sim, né? sim. Então tem que saber essa parte. É fundamental uma nutricionista, né, Jéssica? Eu acredito que, principalmente no processo de emagrecimento, sim. Na verdade, o ganhar massa muscular é até um pouco mais desafiador. Sim, Mas aí a pessoa já passou daquela fase de déficit calórico que geralmente tem fome. Sim. E é mais difícil administrar. Quando você pensa num ganho de massa muscular, você vai mais pra uma dieta de superávit. Então, você vai comer mais. Sim. Então, entre aspas, não é mais fácil, mas a rotina em si ela é mais fácil. Você vai comer mais, delícia, né? Sim, não, é a melhor Agora, parte. pra você emagrecer, você precisa seguir uma alimentação com déficit calórico. Não tem como. Não tem como. Não. Porque, eu não sei você, mas eu vejo lá milhares de... Aí surgem, né, esses gurus que falam, não, come tal alimento que você vai emagrecer, esse alimento aqui emagrece, esse alimento é inflamatório. Aí quando você vê, não tem base científica nenhuma. Eu não sei se já aconteceu com você de chegar aos treinos de internet. Ai, Jéssica, quero fazer esse treino. Aí você tem que respirar fundo ali, falar, não, vamos lá, vamos pra parte, né, do que realmente funciona. Já aconteceu com você, Jéssica? Já, e eu quero falar uma coisa aqui. Não existe alimento que emagrece ou que engorda. Não existe. Por mais que tenham alimentos que sejam mais termogênicos, né? Que ele promove um gasto calórico maior. Não, tudo é sobre quantidade. Então, você pode comer doce de leite, você pode comer chocolate, você pode comer pizza, você pode comer tudo. Desde que você não extrapole as quantidades. Sim, sim. Então, a reeducação alimentar, que ela vai ser mais... Você vai conseguir manter por mais tempo. Mas a sua pergunta mesmo era... Eu falei do primeiro ponto. Fez muito bem. Eu acho que até esse mercado fitness, ele ajudou, mas também atrapalha. Porque tem alimentos que são fitness, quando você vai ver as calorias, estão lá em cima, né? Mas eu quero saber se alguma aluna sua, ou você já encontrou numa sala de musculação, fazendo aquele treino que você fala, meu Deus do céu, o que você está fazendo aí? Sim. E foi lá e vê na internet, né? Sim, muito, muito, muito. Alunas que querem fazer uns exercícios que você fala, gente, isso aqui só vai te lesionar. Sim. Inclusive, até foi um vídeo que viralizou muito de uma moça que ela viu uma influenciadora fazer um abdominal ao contrário, imagina uma barra assim, Sim. e ela colocou as pernas aqui, tipo um morcego, né? Com a cabeça pra baixo e as pernas pra cima. E ela foi fazer esse abdominal, ela caiu e ficou paraplégica. Meu Deus. Então, meu Deus. Né? A internet, ela trouxe muita informação, mas para uma pessoa leiga, ela simplesmente vai pegar e vai sair fazendo coisa que às vezes ela nem tá preparada para isso. Sim, sim. Então, eu pelo menos, muitas vezes eu preciso dar uma freada nas alunas. Às vezes ela nunca treinou e já vem querendo, eu vi essa influenciadora fazendo um agachamento terra, que é um exercício complexo que uma aluna avançada deve fazer. Aí vou eu explicar, olha, teu corpo não está preparado para isso ainda, você precisa construir uma consciência corporal, um fortalecimento de costas, aprender a contrair o abdômen para você não ganhar uma lesão ao invés do resultado estético que você está buscando. Entra aquela questão da internet, né, Jéssica? Da internet tem o lado bom, mas também tem o lado obscuro. Porque aí surgem aquelas... faz exercício que você vai queimar a barriga em tantos minutos, aqui a solução milagrosa, e não existe, né? O treino... E, na verdade, assim, a parte do treino, o básico é o que funciona, né, Jéssica? Então, quando você pega os exercícios mais básicos da musculação, são o que realmente funciona. O que vai diferenciar realmente são estratégias,
estratégias ali dentro de repetições, de séries, mas aí você pega uma pessoa que acabou de entrar na academia, aí quer pegar muito peso, ou quer fazer um exercício já mais avançado, que talvez nem é não tenha nem tanta ativação quanto um agachamento, por exemplo, né? Você pega um agachamento sumô, um agachamento convencional ali, um leg press, e a pessoa vê lá na internet e acha que aquela pessoa ficou com aquele corpo por causa daquele treino. Sim. E não é, né? Não. Quando a gente pega os atletas também, os atletas treinam os exercícios básicos, né? Dentro da musculação. Então você tem que, mais uma vez, né? Mais uma vez você tem que ser a parte psicológica ali da sua aluna para controlar as expectativas e mostrar para ela o que realmente funciona, né? Não tem muito segredo, né, Jéssica? É o básico que funciona, né? Sim, você trouxe a questão da internet, ela amplificou muito isso, mas as revistas mais antigas, que já falavam sobre fitness, tinham várias promessas ali, né? Abdômen trincado em 30 dias. Isso. Então, assim, já eram promessas inalcançáveis. Você fala, nossa, eu tô aqui treinando, me alimentando bem há 10, 15 anos. Mulher não tem um abdômen cheio de gomos, porque isso não é fisiológico. Aí você olha uma mulher lá na revista, ou então até às vezes usando aqueles aparelhos que apareciam na televisão, né? Fazendo lá um monte de coisa, a pessoa toda musculosa. Não vai acontecer. Choquinho, né? Tinha aquele de choquinho. Meu Deus do céu. Seria tão mais fácil, ótimo. Né? Eu falo, igual alimentação. Se tivesse uma pílula ali que você tomasse, tivesse... Mas não é nessa... Você tem que se alimentar, você tem que treinar. Não tem segredo, né? Não. É que, infelizmente, as pessoas, a maioria das pessoas, né, buscam um atalho, né, Jéssica? Elas querem uma alimentação que seja milagrosa, um treino que seja milagroso, uma performance no sono que seja milagrosa. E não existe, né? O que realmente funciona é o básico, bem feito, 1 hora, 1 hora e meia de treino, às vezes meia hora, né? Menos até. Você consegue encaixar ali dentro de uma rotina de uma pessoa. Eu não sei se você tem alunas que às vezes tem 30 minutos para treino. 20 minutos em casa. Olha isso. E dá para ter uma performance. Super dá, desde que você tenha constância e método, com certeza. Sim. Saber o que vai fazer, né? Sim. Porque não é simplesmente chegar, pôr lá, vou pôr um vídeo na internet, como emagrecer, ficar pulando lá. Não. Tem que ter um método, um exercício específico, até para o que você falou, entra a questão de fortalecimento, não é só a questão estética, né? Quando a gente fala ali de 40 a mais, 50 a mais, já entra aquela coisa de perda de massa óssea, perda de musculatura. Sim. Então você tem que tomar certos cuidados com certos exercícios, né? Dependendo do exercício, passou ali dos 50, 60 anos, tem que tomar um certo cuidado, né? Sim, com certeza. E hoje você tem atletas, né? São atletas. Né? Você tem alunas das mais variadas idades, Jéssica? Tenho, mas a grande maioria que me procura são as 30 a mais. 30 a mais. São as 30 a mais. Legal. Que começa a se incomodar com as gordurinhas localizadas, com a flacidez, com a falta de disposição, com o ganho de peso por conta de perimenopausa e menopausa. Então, é uma mulher que ela olha mais pra isso. E essa é uma parte muito importante, Jéssica, a menopausa. A menopausa é um período ali da mulher que todas vão passar, né? E afeta diretamente no corpo, né? 100%. O corpo, o emocional, o sono, tudo. Porque nós somos baseados em hormônios. Seja homem, seja mulher. Mas pela nossa oscilação, isso afeta diretamente. E o problema não é só quando chega a menopausa. O problema é que algumas mulheres, né? Até 10 anos, a gente tem um período chamado perimenopausa, que é o período onde a gente começa a ter algumas alterações fisiológicas, que às vezes elas nem aparecem no exame de sangue, que já começa a te alterar humor, sono, composição corporal. Nossa. Então, assim... Hoje, por exemplo, vamos supor, eu tenho 37 anos. Vamos supor que eu entre na menopausa com, sei lá, 48. Sim. Pode ser que eu já esteja entrando nesse período. Caramba! Então, ou eu me preparo para o que eu vou enfrentar. E aí tem mulher que não tem nada, tem mulher que dorme bem, mas tem mulher que tem muito problema. Tem mulher que não pode fazer reposição hormonal. Então... Não é melhor a gente se preparar antes e já chegar lá na frente com... Eu falo, a massa muscular é a nossa maior poupança que a gente pode fazer na vida. Além da financeira, né? Sim, mas assim, se você tem dinheiro e não tem saúde também, você tem um grande problema. Então, é melhor você se preparar e cuidar disso, desses efeitos colaterais que podem acontecendo ao longo do caminho, para quando chegar a menopausa, você falar, opa, eu tô bem preparada para encarar isso aqui que vai acontecer. Como você falou, naturalmente, não tem como correr, a não ser que a gente parta antes. E viver essa fase com mais qualidade.
do que chegar lá e aí vir um monte de efeito colateral e faz reposição hormonal, não se adapta e passa muito problema mesmo com sono, com composição corporal, com ganho de peso, sabe? E acaba sofrendo muito nesse processo, né, Jéssica? Infelizmente. A mulher e quem tá junto, né? Sim. Mulher estressada, é que os homens também estão cada vez mais estressados. Sim, mas... Aí entra a questão realmente hormonal. Eu queria até falar sobre isso com você, que é um assunto polêmico, Jéssica. Tenho certeza que você já ouviu falar muito, dentro da sala da academia acontece muito a questão de anabolizantes, que aí entra naquela questão da expectativa. Entrou na academia, deu 2 meses, não tive um resultado, vou atrás do que os atletas tomam, né? Aí, o que eu posso tomar para ganhar músculo? O que eu posso tomar para emagrecer? Você já teve alunas que chegaram para você, tô querendo tomar anabolizante, alguma coisa assim? Não muitas, eu acho que a mulher, ela tem... Talvez ela esteja menos suscetível a isso. Sim. Eu acho que essa busca maior é masculina. Né? Pela minha experiência. Sim. A mulher, ela até quer algo para emagrecer rápido. Por isso que as canetinhas emagrecedoras estão fazendo um sucesso. Deus do céu, justamente por isso. Porque, eu vou ficar 3 meses para perder 2 quilos. Não, já vou tomar um negocinho aqui porque eu perco 10 em um mês. É isso. Que não é sustentável. O que não é sustentável, a não ser que ela tenha muita disciplina no pós. Sim, né? sim. Que vai haver um efeito rebote que aí natural. Entra naquela coisa, né? Se não tiver mudado a cabeça, não vai adiantar em nada. Né? Exato. Se você não mudar a cabeça e o seu comportamento, dificilmente você vai ter uma mudança sustentável. Vai perder 10 quilos, vai perder 15 quilos, 20 quilos. E dali 3 meses vai voltar, né? Vai ganhar novamente. Isso também serve. E aí eu percebo que é uma procura maior das mulheres pela bariátrica. Então, muitas mulheres que às vezes nem têm tanta necessidade assim de fazer uma cirurgia naquele momento, às vezes ela até engorda pra estar dentro dos parâmetros para fazer a cirurgia. Sendo que talvez uma mudança de estilo de vida e persistência levasse ela a um resultado mais saudável. Sim. Afinal, é uma cirurgia bem invasiva que traz algumas consequências, muitas inclusive, né? Sim. Eu ia até falar isso, que a bariátrica, assim, questão de absorção de nutrientes, absorção de vitamina, perde completamente. A pessoa vai ter que suplementar pro resto da vida e se não fizer um acompanhamento médico correto, nutricionista ali, vai sofrer muito pro resto da vida. Eu acho que a bariátrica é um caso extremo, né? Eu acho que quando tem um quadro ali muito grave de obesidade, mas quando a pessoa tem um corpo totalmente propício para mudança, é uma grande besteira, né? Sim. Até a questão das canetas emagrecedoras, né? Quando a pessoa ainda faz com médico, com acompanhamento, a chance de dar errado é mínima. Mas o que acontece com a grande maioria das pessoas? Você tomou? O que você tomou? Canetinha, vou comprar uma canetinha e vou simplesmente tomar. Não sabe como é que tá a glicemia, não sabe como é que tá a parte muscular e vai lá e realmente, às vezes tem uma saúde boa e estraga a saúde por uma questão estética. Sim. Aí não vale a pena, né, gente? Sim, na questão da bariátrica até... A gente percebe que, como a questão da obesidade, ela tem muitas questões emocionais associadas a isso, a gente vê muito pessoas que fizeram a bariátrica e que o vício da comida, ela só mudou de lugar. Sim. Então, a gente até tem algumas entrevistas de alguns famosos que fizeram a bariátrica, e aí a pessoa que no caso, viciado em comida, virou viciado em álcool, em drogas, em pornografia, em compras. Sim. Então, você só tá mudando o problema de lugar. São maléficos iguais, né? Exato. E não tratou a questão emocional. Ela ainda tá lá. Sim. O papo tá incrível aqui com a Jéssica. Vamos para um recadinho que já tem mais. Você acredita que o seu dinheiro deve trabalhar para você? Gostaria de aumentar o seu patrimônio sem depender daqueles juros altos dos bancos tradicionais? Você já percebeu como os imóveis se valorizam mesmo em tempos econômicos mais difíceis? Faz sentido para você investir em algo seguro, palpável e que pode gerar renda no futuro? Você concorda que planejar é muito melhor do que agir na urgência? Se a resposta foi sim para essas perguntas, você está pronto para dar o primeiro passo com uma construção de um patrimônio inteligente e seguro. O consórcio de imóveis da Remasa é a alternativa inteligente para quem quer sair na frente. Adquire bens de alto valor, sem juros, sem a burocracia do financiamento tradicional, com a liberdade de escolher como, quando e onde comprar. Você escolhe o valor da carta, o prazo e tem assessoria completa durante todo o processo. Se tudo isso faz sentido para você, acesse o QR Code aqui agora e fale com um dos nossos especialistas. Quem planta hoje, colhe liberdade amanhã.
Viu só que incrível, mas vamos voltar aqui pro papo com a Jéssica, que tá sensacional. E eu quero falar de um assunto polêmico, Jéssica. Isso aqui é um assunto que eu sei que é polêmico, principalmente entre os nutricionistas, os personagens. É o seguinte, na sua opinião, o personal, ele tem que ter o shape? Ou ele pode ser gordinho, pode ser... Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu não vou ser cancelada aqui não, né? Não, pode ficar tranquila, Jéssica. Olha, eu não acho que ele tem que, porque eu acredito que ninguém tem que nada. Sim. Mas... a gente precisa ter a consciência de que nós inspiramos muita gente. E se eu vendo saúde, eu acredito que eu preciso pelo menos estar no caminho, na busca de. Legal. Então, pode ser que o personal esteja ali no sobrepeso, porque a nossa rotina é muito puxada, mas se ele estiver ali no caminho, em busca de melhorar a saúde dele, show. Agora, se for uma pessoa muito relaxada, aí eu já acho um pouquinho complicado, sabe? É igual você ir no dentista com o dente lá todo, sabe, estragado. Um cabeleireiro com o cabelo todo zoado. Não passa eu sou da mesma opinião, Jéssica. Assim, a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, conhecimento é uma coisa, a prática é outra. Sim. Às vezes aquela pessoa não gosta de treinar simplesmente e tá tudo certo. Ou até a questão da alimentação, uma pessoa que se alimenta muito mal e por mais que ela saiba muito de treino, ela não consegue ter um corpo estético. Mas eu acho que tem um certo limite e tem, assim, pelo menos algo mais saudável, né? Algo mais... Pra mim, assim, não dá pra ter um personal muito gordão, assim, vamos dizer assim, né? Porque quando uma pessoa, assim, vai chegar pra fazer um treino com você e ela tem essa expectativa de superar, às vezes, uma obesidade, ela vai se inspirar muito em você. Sim. Mas o que eu fico louco é que, às vezes, eu já vi, tá? Eu já vi personal treinando errado. Aí não dá, né? Aqueles exercícios fantasiosos, aquelas coisas. Mas, Jéssica, eu quero ir para um outro lado extremamente perigoso. Certo. Que justamente, vamos voltar para a internet. Assuntos polêmicos aqui agora. Tem que ser. A Jéssica é uma referência nesse mundo fitness, então eu quero saber da opinião dela. Sim. Aí, de outro modo, você tem aqueles personagens da internet que às vezes não tem tanto conhecimento, vamos dizer assim, só que aí sim entopem de anabolizantes, entopem de procedimentos, aí as pessoas acham que ele entende muito. E às vezes você pega ali grandes profissionais assim que são extremamente renomados, estudados, não tem tanta audiência, porque às vezes não tem um shape mais magrinho ou não treina tão pesado. Qual é esse cuidado que a pessoa tem que ter hoje com a internet, ao acesso à informação, desses atletas, desses personagens que querem passar coisas que não estão comprovadas cientificamente e por causa do corpo eles acham que tem essa autoridade? Infelizmente, hoje é assim que funciona, né? A gente sabe que tem muitos profissionais que fazem uso de alguns hormônios, porque a gente conhece, né? Não tem como uma mulher ter um volumão de músculo, ser trincada, não é nem fisiológico. Sim. Olha a nossa estrutura. Sim. E eu acredito que as pessoas precisam buscar os profissionais pelo conhecimento e não só pelo visual deles ali, né? Eu vejo até personal que fala assim, eu treino o meu método, né? Eu treino 30 minutos, eu nem faço dieta, eu não peso nada, aí tem um corpo escultural. A gente sabe que não. Tem algo errado ali. Tem algo errado. Porém, essas pessoas, eu acredito que elas, sabendo disso, que só pelo corpo delas elas vão chamar atenção, elas acabam escondendo esse lado. O que vai gerar mais frustração. Exatamente. Então, eu sempre penso, assim como, por exemplo, quando eu busco um médico, eu quero olhar o que ele entrega de conhecimento, os pacientes que ele atende, as transformações que ele gera, e não necessariamente só o corpo dele. Se eu fosse buscar um endócrino, um nutrólogo, por exemplo, eu olharia para isso, pro conhecimento dele, para não cair na armadilha de que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eu tomo anabolizante, né? Eu tenho uma rotina de treino de sei lá quantas horas na academia, mas aqui nas câmeras eu vou falar que é só alimentação saudável e um treino de 30 minutos. Treino específico ali. Isso. E acontece muito. A gente vê na internet que hoje essa questão da vendas de um treino ali, o próprio personal não conseguiu ter o resultado.
Aí ele toma um anabolizante para ter algo ali escultural para mostrar e ele não vai conseguir entregar isso para os alunos. Aí gera frustração. Aí entra muito nessa questão, falta de conhecimento. Quando você vai acompanhar o resultado dos alunos deles, é um resultado muito baixo. Justamente por isso, a pessoa está mais preocupada com o físico do que o conhecimento. E aí você perde muitos profissionais que às vezes você vê aí que não tem tanta habilidade com a internet e acabam não conseguindo trabalhar dessa forma. Não é o seu caso. A Jéssica é uma autoridade hoje na parte da internet e eu queria falar sobre o seu protocolo. Eu sei que você mudou aí a vida de milhares de mulheres. E qual que é o seu sentimento, Jéssica, de você saber que você realmente muda a vida das pessoas? Porque é o que a gente começou falando lá sobre a autoestima. A partir do momento que você muda o corpo da pessoa, muda a autoestima, põe a autoestima para cima, tudo melhora. O relacionamento dela, o trabalho dela, a vida dela em geral melhora. Qual que é o seu sentimento? Qual que é a alegria que você tem na mudança que você tem sobre a vida das pessoas? É ser um instrumento de transformação. Porque nada disso acontece se a pessoa não confiar em mim e não fazer pelo menos uma parte do que eu falo que é pra ela fazer. Sim. Então é uma satisfação profissional de falar, poxa, eu consigo fazer a minha diferença na vida dessas pessoas. Porque eu acho que a gente tá aqui pra isso. Pra servir e pra fazer a diferença na vida das pessoas, seja lá fazendo o que for. Você contribui com o conhecimento, com os podcasts que você grava. Eu gravo conteúdo pras pessoas, pras mulheres, principalmente emagrecer. Então, quando a gente faz a diferença que a gente tem que fazer no mundo, né? Acho que a satisfação vem junto. Com certeza. E isso realmente muda a vida, né? Essa parte do exercício físico. Mas de onde veio essa inspiração para o seu protocolo, para os seus vídeos? Você mesmo que bola, você que tem ali um script ali, você que monta toda essa parte, Jéssica? Eu que monto toda essa parte. O protocolo em si, ele foi sendo criado indiretamente desde que eu comecei a estagiar em 2008, talvez. Me formei em 2009. Não faça contas. Nossa, tem tempo eu tava fazendo a conta. Não faça contas. Então, eu já trabalhava com mulheres que queriam... mais na parte da recomposição corporal, que é perder gordura e ganhar massa muscular. Perder uns quilinhos e ficar mais tonificada e tal. Então... conforme eu fui estudando e fui testando o que funcionava e o que não funcionava, eu já fui criando o meu método. E aí, com a pandemia, veio a oportunidade de trabalhar pela internet, através da internet. Eu era um pouco avessa a protocolos online. Como que a pessoa vai treinar longe? Eu não vou estar lá, porque eu era do presencial. Eu dava 10, 15 aulas por dia. Então, como eu não vou estar ali, né? A pessoa vai fazer errado, eu não vou ver, enfim. E aí, o mercado foi mudando. E aí eu falei, eu preciso me posicionar, né? Então, foi aí que eu resolvi colocar no papel e desenhar o método e falar, bom, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui eu vou utilizar, isso aqui dá pra pessoa fazer. E aí, a tecnologia ajudou muito. Então... no meu aplicativo, por exemplo, tem todos os meus vídeos com a execução, ensinando a execução daquele movimento. Então, a pessoa não vai fazer errado, só não é um bonequinho ali fazendo o movimento. Não, tem todo passo a passo com a minha explicação. Então, o mercado foi mudando, foi evoluindo, e aí eu fui correndo atrás também para conseguir entregar o melhor mesmo à distância. E é muito legal essa parte de se adaptar, né, Jéssica? E é claro que o presencial ele é muito mais intensivo ali, você tá junto com a pessoa, mas a quantidade de pessoas que você consegue atingir através do digital, quantas vidas você mudou através dos seus treinos? E o que é legal do seu protocolo, do seu treino, é porque é algo estudado, não é algo que simplesmente, vamos pular, ficar pulando, fazendo polichinelo e vai emagrecer. Não, é algo estudado, que você sabe que a pessoa vai ter resultado e daquela forma. Às vezes ela tem 20 minutos para treinar, ela tem 30 minutos para treinar, 6 horas da manhã ou meia-noite, ela vai conseguir através do digital. Eu acho que isso é uma grande abertura, tira um pouco dessas muletas, né? Não tenho tempo, não consigo ir lá na academia. Não, hoje você tem acesso a esses programas, mas aí tem que ser programas de qualidade, Exatamente. Né? Com pessoas que estudaram, você vê a Jéssica, desde 2008? Eu me formei em 2009. Aí eu fiz pós-graduação em Ciências do Esporte, que é Medicina Esportiva. Depois eu fiz outra especialização em Fitness, Ginástica e Fitness, também voltado para essa parte de academia, de musculação, de estética. E aí depois eu fui estudar a parte de administração. Que aí me ajudou a estruturar o negócio em si, né? Também. Porque tem que saber também administrar, né? Exato. É igual o corpo, gente. Se não souber administrar, também vai dar problema. Mas muito legal, Jéssica.
Jéssica. Então, essa parte da internet. Você trabalhou nas principais academias, eu sei, né? Sim. Academias muito grandes. Com a chegada da internet hoje, você atua ainda em sala ou só internet? Não mais. Em 2020, nós fechamos todas as unidades. Eu trabalhava no grupo Biorritmo Smart Fit. E aí, quando eu retornei, na metade de 2020, eu troquei de unidade. Então, eu fiquei na unidade do Morumbi por 12 anos, mais ou menos, na qual eu era coordenadora. Eu já não estava mais em sala, né? Não estava mais na área técnica. E aí, troquei de unidade e aí o meu online começou a ir muito bem. Legal. Aí, foi onde eu falei, ou eu faço uma carreira de gestão, ou eu faço uma carreira como profissional, né? De educação física. E aí, eu fiz uma escolha. Sim, que legal. Quis ir por minha conta. Eu fico feliz porque conseguiu chegar a mais pessoas, mais mulheres aí que estão sendo transformadas. Sim. Mas eu queria que você desse uma dica, Jéssica. Principalmente para a pessoa que está começando agora, ou para a pessoa que está pensando em fazer educação física, ou aquela pessoa que está estagnada, sabe? Não sei o que eu vou fazer, não estou conseguindo ter alunos, estou trabalhando ali na sala, mas não é o que eu queria. Qual a dica que você pode dar para esse profissional que está meio estagnado, não sabe o que vai fazer, esse profissional da área para finalmente engrenar? Responsabilidade, hein? Talvez eu diga o que eu diria pra Jéssica, que já esteve nesse lugar, Legal. né? Estude, mas não estude só partes técnicas, que é fundamental, é a base do nosso trabalho, mas vai estudar marketing, vai aprender a vender, vai estudar comportamento, como que a mente das pessoas trabalham, para que a gente consiga lidar com o exercício, que a gente geralmente entrega isso muito bem, né? Sabe os maus profissionais que tem em qualquer área? Mas a gente gosta disso. Então, a tendência é a gente estudar muito a parte técnica. Só que quando a gente vai vender, a gente não consegue impactar aquela pessoa, a gente não consegue convencer aquela pessoa. Então, hoje, eu falaria, estude marketing, vá para a internet, procure se conhecer e ver qual que é o teu diferencial. Porque técnica, todo mundo sabe, todo mundo tem a capacidade que está estudando a parte técnica de criar um protocolo que vai trazer resultado para o aluno, né? Mas o ser você é só você, né? O ser Jéssica, só eu. O ser você que está do outro lado é só você. E isso não dá para copiar. Tem pessoas que querem copiar as outras na internet, mas não tem como, é a nossa essência. Então, eu diria isso. Estude o técnico, faça network, estude comportamento, estude pessoas, porque conforme a vida vai andando e a gente vai se conectando com as pessoas, a gente vai conhecer mais clientes, a gente vai conseguir estar em mais lugares, e aí a profissão começa a evoluir e crescer cada vez mais. Sensacional, Jéssica. Aí entra pro meu mundo, que é o mundo das vendas, e é o que eu digo sempre, toda profissão ela necessita de vendas. Se você não entender de vendas, você vai pôr o seu negócio na mão de outra pessoa que saiba vender. E, infelizmente, é isso que acontece. E a melhor saída, gente, não vai ter ninguém mais apaixonado pelo seu negócio do que você mesmo. Então, a melhor saída é você saber vender, você saber fazer o marketing. Porque você pode ter o melhor conhecimento, o maior conhecimento ali. Se você não souber vender, se você não conseguir entregar para as pessoas esse desejo, você não vai conseguir, né? Aí acaba se frustrando, achando que a profissão não dá certo. E na verdade não, às vezes é a metodologia ali que tá errada. Exato. Né? Mas eu queria entrar nas perguntas, Jéssica. Teve umas perguntas polêmicas aqui. Apesar que eu já fiz bastante pergunta polêmica, hein? Sim. Hoje eu judiei da Jéssica. Mas vamos lá. Vamos começar aqui. Ó, pela Gabriela. Ela tá perguntando se os aparelhos da academia hoje são mais efetivos do que exercícios livres. Eu acho que são esses novos aparelhos, né, com uma biomecânica melhor, se eles são melhores que os pesos livres, né? Na verdade, tudo tem o seu benefício, tá? Então, assim, máquinas são boas e exercícios livres são bons. Não existe exercício ruim. Não existe. Aquele exercício não presta pra nada. Pra quem? Em qual momento? Né? Então, a função das máquinas é trazer uma maior estabilidade. Então, vamos supor que eu vou fazer um supino aqui. Então, eu tenho uma máquina que vai guiar o meu movimento. Então, se eu sou uma pessoa que tem pouca coordenação, ótimo, vai me ajudar a fazer esse exercício corretamente. Vai me ajudar a concentrar mais a força naquela musculatura específica a ser trabalhada. Outro ponto positivo. E você vai conseguir pegar mais carga.
As máquinas de hoje estão cada vez mais tecnológicas. Sim. Mas, em geral, a biomecânica delas é muito boa. Então, né, vai mudar uma coisa em outra de uma marca para outra, mas não vai ser tão, assim, diferente. Os exercícios livres, eles já exigem mais coordenação motora. Ele exige, principalmente, o trabalho de músculos além do músculo principal. Então, eu tô fazendo um supino com halter. Eu tô completamente livre aqui. Então, alguns músculos que não são os principais desse movimento, eles vão ser obrigados a estabilizar esse movimento para que eu faça certo. Abdômen, por exemplo, né? Você está deitado, está fazendo um supino, você tem que contrair o abdômen, que numa máquina... Talvez você não precise, a não ser que esteja muito pesado. Então, os dois são importantes e eles precisam estar bem organizados no treino de acordo com o nível da pessoa, a consciência corporal. E o que ela tem disponível. Então, se ela tem aquela máquina lá que é ótima, vamos usar. Mas não tem também, vamos pro livre que, dependendo do objetivo, vai ser até mais benéfico. Benéfico, boa. Não, com certeza. E entra naquela coisa, eu não tenho aquele aparelho, por isso que eu não tenho aquele corpo. Não. Gente, não. Tudo dá pra fazer. A grande maioria dos exercícios dá pra fazer livre. E a diferença é baixíssima. Sim. Eu já travei fazendo supino com halter, que desespero. Então, os aparelhos dão até mais segurança. Sim. Ó, a Carla aqui tá perguntando qual o melhor exercício pro bumbum. Melhor exercício pro bumbum, eu diria 3 exercícios. Tá? Eu começaria pelo agachamento, né? Agachamento é um dos melhores. Não vai trabalhar só o glúteo, vai trabalhar também a parte da frente da coxa. E quanto mais você conseguir descer, mais vai ser o trabalho, maior vai ser o trabalho do glúteo. Eu diria também o glúteo na polia, aquele que a gente coloca uma prisilinha ali na perna, fica ali no cabo e chuta para trás, esse é um bom exercício. E aí eu ficaria em dúvida entre a elevação pélvica ou um stiff. Então eu diria esses 4. Não existe um exercício top master. Já são 4, né? Já são 4 opções aí para você fazer. Já dá pra fazer um treino focado em glúteo sensacional. Sim. E... deixa eu selecionar melhor, que tem umas perguntas aqui. Ó, a Juliana tá perguntando, qual a relação entre peso e repetição? O que é mais importante? Aí que tá. O grande erro da mulherada é fazer o bendito do 3 de 15. Ou 3 de 15 para definir. Meu Deus do céu. Graças a Deus, você já caiu por terra faz tempo. Os estudos comprovam que os dois são importantes. Então, você pode fazer, por exemplo, 4 de 30, ou você pode fazer 3 de 8. Sim. Isso vai depender da periodização. O que é periodização? São as fases do treino. A cada 4 semanas, no máximo 6 semanas, a gente precisa vir com um estímulo diferente, seja metabólico ou tensional. Agora é um termo mais técnico, mas é um que vai favorecer mais a queima de gordura e outro que vai favorecer mais o ganho de massa muscular. Sim. Em termos mais simples aqui. Então, quando você tem um objetivo, vamos supor, ganhar massa muscular, dentro dessa periodização, precisa ter uma variação desses estímulos. Então, em alguns momentos, a gente vai fazer menos repetições com mais peso, em outros momentos, a gente vai fazer mais repetições com menos peso. Legal. Não existe o que seja melhor. Sensacional. Tá? Aí entra nessa questão do período de treino, né? Porque aí você vê lá na internet, às vezes está naquele período de treino de força. Aí põe aquele agachamento cheio de peso, faz às vezes 3, 4 repetições e você acha que a atleta está fazendo 8, 10. Não, às vezes é um exercício de força e ela não pega aquele peso sempre. Né? Então, por isso tem que tomar cuidado com as comparações. Né? Sim. Uma pergunta muito boa aqui da Juliana. Sobre a panturrilha. Ela falou, como eu faço para crescer a minha panturrilha, qual exercício eu devo utilizar, porque ela não cresce de jeito nenhum. Aí a gente precisa combinar os dois, carga com repetições. Legal. Porque a panturrilha, ela é um músculo de muita resistência. Sim. Então, se você não consegue trazer exaustão para essa musculatura, que é você treinar assim, não aguento mais fazer 2 repetições, sabe? Aí você não consegue aumentar essa musculatura. Então, eu diria para fazer uma variação de 2 a 3 exercícios por semana. Aí depende de quantas vezes por semana você treina, né? É difícil prescrever sem saber para quem e qual frequência de treino. Mas eu diria para fazer 2 a 3 movimentos diferentes. E assim, 4 de 20, 25, mas assim...
bem concentrado e chegando até a exaustão. Aí vai ter um resultado bacana. É um músculozinho chato É um músculozinho crescer, chato. né? Ele é bem resistente. É o nosso segundo coração, inclusive. É o que ele ajuda muito o retorno sanguíneo. Então, é importante treinar sim. E existem já alguns estudos que falam da importância da panturrilha justamente para longevidade. Exato. Né? Então, você tem uma panturrilha forte, é bom treinar. A minha sobrinha vive, a Júlia tá aqui com a gente, vive me zoando com a panturrilha. Eu falo, eu treino, Júlia, mas é difícil é difícil de crescer, não é assim fácil, não. Jéssica, eu quero muito agradecer você, tá? Parabenizar por todo o seu sucesso. Você é uma profissional incrível, já dá para ver o resultado que você tem aí com milhares de mulheres. Continue fazendo esse trabalho, mudando a vida das mulheres, mudando a vida das pessoas. Quero muito agradecer por você ter vindo aqui, tirado essas dúvidas, contado aí curiosidades. E eu quero te dar um presente aqui do nosso podcast. Eu não vou nem perguntar. Tenho certeza que você gosta ou de café ou de chá. Ah, sim, os dois. Os dois. Então aqui, ó, para você tomar seu muito café, obrigada. seu chá. Muito obrigada. Muito feliz por estar aqui. Tá? Então eu quero muito agradecer você por ter vindo. A gente vai deixar as redes sociais da Jéssica. Se você quer seguir uma professora que tem metodologia, que sabe o que está falando, siga a Jéssica. E obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo. Espero que eu possa ter colaborado aí com a sua vida fitness. É isso. Valeu, gente. Tchau, tchau.